Fala pessoal, beleza? Tudo tranquilo? Hoje eu quero falar com vocês sobre a questão do despertar espiritual. E quando a gente fala de despertar espiritual, automaticamente a gente fala do processo de expansão de consciência. E o processo de expansão de consciência está intimamente ligado, intimamente vinculado ao sistema de chakras. Infelizmente, a maioria das pessoas ainda não estabelece essa conexão. Mesmo os espiritualistas, a grande maioria dos espiritualistas, e não todos, que falam no YouTube, na internet ou dão palestras, muitos deles ainda não perceberam que tudo em nossa vida se relaciona diretamente com os chakras e principalmente o processo de despertar espiritual. E quando a gente fala de chakras, a gente fala de estágios de consciência. Estágios mais ligados à matéria, estágios mais ligados à emoção, estágios mais ligados ao sentimento, no anahata, e estágios de consciência mais ligados às questões espirituais, às questões do conhecimento, às questões da inteligência, mas principalmente ao processo de transcendência cósmica. Como eu já falei, o processo de despertar espiritual vai variar bastante de pessoa para pessoa, de indivíduo para indivíduo. Mas, na verdade, todo o processo de despertar espiritual é um processo modificador de consciência. Ele transmuta a sua consciência. Se você está num nível ligado à matéria, que são os chakras inferiores, como o chakra Muladhara, como o chakra Swadhisthana ou o chakra Manipura, que são chakras ainda muito ligados à matéria, ligados ao ego, ligados à ideia do poder pessoal, e essa pessoa que vivia sob a égide desses chakras transmuta a consciência e começa a conhecer um pouquinho da energia do chakra Anahata, que é o chakra de ligação entre a matéria e o espírito, ou então o chakra Vishuddha, que é um chakra de purificação, um chakra de expressão, de concretizar os projetos, de concretizar suas inspirações mais profundas. Quando ela sai desse âmbito da matéria e entra no chakra Anahata e posteriormente vai para o chakra Vishuddha e num nível mais avançado ainda ela entra nos processos de expansão de consciência do chakra Agnya ou do chakra Sahasrara, o chakra de 1000 pétalas, o chakra coronário responsável pela expansão de consciência mais profunda, pelo processo de despertar espiritual mais ancorado, mais firme, que não tem volta. Quando você chega no chakra Sahasrara, a sua vida muda por completo. Por mais que você continue na matéria, trabalhando, conversando com seus amigos, com seus filhos, fazendo besteira ainda também muitas vezes, você sempre terá como pano de fundo o chakra Sahasrara. Mesmo nos momentos de erro, você sabe o que deve ser feito. Você pode não ser capaz ainda de fazer, mas você sabe. Então, quando você se conecta com esse chakra aqui, do topo da cabeça, você atingiu um processo de expansão de consciência que não tem mais volta, tá? Não que ele esteja no final, muito pelo contrário. É aqui que começa. É aqui que verdadeiramente começa. O processo é muito longo, na verdade o processo é infinito. Mas quando a gente fala de ser humano, quando a gente fala de sistema de chakras, por mais que todos os chakras sejam extremamente importantes na questão do despertar espiritual, é principalmente pelo chakra Sahasrara que você vai se conectar com um novo mundo de consciência. É uma mudança brutal, da água para o vinho. Mas para que você manifeste essa energia do chakra Sahasrara e consiga atuar no mundo, consiga colocar essa energia do chakra Sahasrara no mundo, você tem que ter todos os 7 chakras equilibrados, não só o Sahasrara. O Muladhara é responsável pela força, pelo alicerce, pela sustentação. O Swadhisthana, que é o segundo chakra, o chakra do sacro, responsável pela fluidez, é o início da inspiração, da criação. É nele que você começa o processo de dualidade, que por mais que no futuro você tenha que abandonar a dualidade, nesse momento a dualidade é extremamente importante, tá? Porque no chakra Muladhara você habitava apenas pela sobrevivência e pela proteção, seja a sua, dos seus filhos ou do seu clã, no sentido de proximidade, daqueles que são mais próximos. Então, no início, você só busca a sobrevivência. A energia é densa, a energia é telúrica. Por isso que o animal de poder do chakra Muladhara é o elefante Araivata. Então, nesse momento, o chakra Muladhara ele é muito importante para te fornecer esse alicerce, essa sustentação.
Mas quando você entra no chakra Swadhisthana, que é o segundo chakra, a ideia não é mais única. Você não pensa só em segurança, você não pensa somente em proteção, em sobrevivência. Você se preocupa não só consigo, mas com o outro. Com o outro no sentido familiar e no sentido de amizade. É no chakra Swadhisthana que começa a primeira noção de troca, de correspondência com o outro. Então, olha como o processo de despertar espiritual vai se manifestando ao longo dos chakras. Depois que você passa pelo Swadhisthana, você encontra o Manipura, o poder pessoal, o ego, você desenvolve a autoestima, você desenvolve as noções de reconhecimento, que num primeiro estágio também é positivo. Você precisa dessa energia para se desenvolver espiritualmente, para despertar espiritualmente, para no futuro conseguir colocar em prática com autoestima, com poder pessoal, com determinação. Por isso ele é o chakra do fogo, tá? Esqueci de falar, o segundo chakra é o chakra da água, o elemento água, o elemento fluido. Então percebam, o primeiro é terra, é o primeiro despertar de consciência mais sólido, depois a fluidez, conhece o outro, a troca pela água, e então chega no chakra Manipura, que é o fogo. É um chakra da praticidade. Acima dele a gente encontra o chakra Anahata, também conhecido como chakra cardíaco, um chakra extremamente importante nessa transmutação da emoção, da autossuficiência, da autoestima que tem no chakra Manipura para o sentimento, para uma coisa mais doce, mais sublime. É a entrega e a compreensão no outro também. Você se preocupa com o outro, mas diferente do chakra Swadhisthana, que ele quer a troca pela sensualidade, ele quer a troca pensando nele também. Então a questão do outro no Swadhisthana é muito ligada ao ego. É um segundo desenvolvimento do ego. O primeiro é no Muladhara, ele vai se desenvolvendo no Swadhisthana até que ele se torna mais autocentrado no terceiro chakra, no chakra Manipura. E no Anahata, o ego é deixado um pouco de lado. Ele transforma a emoção, ele transforma essa ideia de que você tem que ser o centro das atenções numa busca pelo outro, numa busca muitas vezes altruísta, até missionária. Você se dedica, você desenvolve a compaixão, você desenvolve o afeto. É um novo patamar do despertar interior. É um novo patamar do despertar de consciência. Eu acredito que é no chakra Anahata que a maioria das pessoas começam de forma muito vigorosa o caminho espiritual. Mas ele ainda se liga muito ao plano material. E muitas vezes as pessoas que têm esse chakra muito desenvolvido, elas sofrem junto com o indivíduo. Se elas vão ajudar alguém que está passando necessidade, elas sofrem com aquilo, muitas vezes perdem até o controle. Então é por isso que você tem que desenvolver os chakras superiores, como o chakra Vishuddha, o chakra Agnya e o chakra Sahasrara. O chakra Vishuddha, o chakra laríngeo, é o chakra da purificação, é o chakra que coloca todos os seus projetos em prática. Por mais que poucas pessoas falem dele, ele é um chakra extremamente importante para a purificação do corpo energético. Ele é o chakra que impede que as energias, muitas vezes desequilibradas dos chakras inferiores do Manipura e do Anahata, do cardíaco, quando ele está muito contaminado pela emoção do Manipura, ele deixa se levar de uma forma até às vezes avassaladora, que prejudica a pessoa. Às vezes a pessoa somatiza uma doença porque tem o chakra Anahata muito aberto e captura o sentimento, captura a dor do outro, tá? Então, quando você está com o chakra Anahata desequilibrado e o chakra Manipura também, muitas vezes essas duas energias, né, da emoção e do sentimento, emoção Manipura, sentimento chakra Anahata, elas tendem a subir para os chakras inferiores, mas o Vishuddha, ele é o chakra que filtra. Então, se você tiver com o Vishuddha bem trabalhado, se você estiver desenvolvendo os seus projetos, se você estiver se comunicando, se você estiver se preocupando em transmitir o conhecimento, o chakra Vishuddha normalmente está bem equilibrado, tá? A transmissão do conhecimento é chakra Vishuddha. Então, muitas vezes não adianta você ter um sentimento muito elevado ou um conhecimento, um intelecto muito elevado pelo chakra Agnya, e você não transmite aquilo para o mundo, você não coloca aquilo no mundo, você não ajuda o outro com o conhecimento. Então, se você tem o sentimento, você tem que colocar ele para fora em certa medida, verbalizando muitas vezes. Pelo menos em alguns momentos da vida, isso é de extrema importância. Então, como eu falei, o chakra laríngeo bem equilibrado, ele filtra a energia, não deixando que chegue aos centros superiores. Mas se as energias estiverem bastante impactantes, bastante nocivas,
muitas vezes é como um filtro de barro que acaba ficando muito sujo com o passar do tempo. Ele fica ali entupido, cheio de barro, cheio de sujeira, e se você não trocar ou não limpar o filtro, aquilo ali vai ficar contaminado. Você vai beber aquela água contaminada pela sujeira. E o chakra laríngeo é a mesma coisa, ele serve para purificar a energia, impedindo que ela suba, mas quando a energia está muito caótica e vem subindo com muita intensidade, muitas vezes as pessoas desenvolvem algumas doenças na laringe. E só lembrando para vocês que o chakra laríngeo é responsável pela tireoide. E muitas pessoas têm problema na tireoide justamente por causa dos sentimentos nocivos que estão acumulados nos chakras inferiores. Quando eu digo nocivo, não é de maldade da pessoa, mas muitas vezes ela captura dos outros e somatiza aquilo. Então, quando a energia quer subir, ela para no laríngeo e acaba desenvolvendo uma série de problemas. Por isso que tem que ter todos os chakras equilibrados. Beleza? Chakra Agni é o chakra da inteligência, do conhecimento, e é o chakra também responsável na parte parapsíquica dele pela clarividência, pelo terceiro olho, que fica exatamente aqui entre as sobrancelhas. Muitas pessoas colocam o terceiro olho aqui em cima da testa, não é? Tá? O terceiro olho é entre as sobrancelhas. Quem já teve experiência de clarividência direta, você vai sentir um redemoinho energético saindo daqui e você vai ver a energia saindo daqui do chakra Agni. O chakra que fica aqui em cima é o chakra Soma. É um chakra de ligação entre o Agnya Chakra e o chakra Sahasrara, o chakra coronário. Isso eu vou falar um pouquinho depois, que acaba ficando um pouquinho complicado falar tudo de uma vez, porque a estrutura do chakra Sahasrara, ela conta com diversos outros chakras secundários responsáveis pelo processo de expansão de consciência. E as pessoas acabam confundindo um pouquinho pela falta de leitura ou pela falta de experiência própria, o que é normal, tá? Então, no que eu puder ajudar, podem contar comigo. Então, o chakra Agnya, esse aqui entre as sobrancelhas, chamado de chakra frontal ou fronto chakra, como muitos chamam, ele é um chakra extremamente importante para absorção, para captação do conhecimento. É o chakra do intelecto, é o chakra do conhecimento, é o chakra do saber. Ele é chamado na Índia de centro de comando. Em sânscrito, a tradução é justamente essa, centro de comando. Porque quando você tem um domínio desse chakra, você consegue controlar todos os outros chakras. Então, se você tem um problema no chakra Muladhara, ou no Swadhisthana, ou no Manipura, ou no Anahata, ou no Vishuddha, mas você tem um domínio sobre o chakra Agnya, você tem o centro de comando altamente desenvolvido, altamente direcionado para a sua vontade, você consegue detectar e muitas vezes resolver o problema de todos os outros chakras, os desequilíbrios de todos os outros chakras, pelo centro de comando Agnya. O nome já diz, é o centro de comando. E no sétimo nível de despertar espiritual, de expansão de consciência, a gente encontra o chakra coronário, que é o gerador de uma inabalável e inesgotável força espiritual. A energia desse chakra é simplesmente indescritível. Ele é o chakra responsável pelo despertar espiritual, pelo processo de expansão de consciência, pelo desenvolvimento espiritual mais elevado, porque ele nos conecta aos planos celestiais, aos mentores espirituais, aos protetores espirituais, aos amparadores, aos mestres ascensionados. E quando ele está ativado, ele nos inunda com um poder avassalador, uma profunda paz interior, mas ao mesmo tempo um poder cósmico que é indescritível. E o indivíduo que é regido pelo chakra coronário, ele vive no corpo físico, como todo mundo, mas ele tem total consciência que é apenas um veículo temporário, que o corpo é um veículo passageiro, que esse estado de espírito na matéria também é passageiro. Quando esse chakra está ativado, ele sempre tem o propósito de expandir e de iluminar a sua consciência. Ele é um chakra que só tem aspecto positivo, ele influencia o intelecto de forma positiva, ele influencia e purifica o teu corpo energético como um todo, ele consegue purificar todos os chakras, absorvendo a energia cósmica, a energia celestial. E normalmente quando a gente está conectado aos mentores, aos amparadores, aos mestres ascensionados, a energia que entra pelo topo da cabeça, ela se potencializa, ela cresce de uma maneira que você sabe que não é sua. É algo de fora muito poderoso. E quando esse chakra está muito desenvolvido, ele fornece completa lucidez nas experiências fora do corpo, nas experiências de projeção da consciência.
deixando o indivíduo totalmente lúcido e consciente, acompanhando e dominando o processo de saída do corpo desde o início da decolagem até o retorno ao corpo físico, tá? Não que você consiga sempre, mas quanto mais você tiver esse chakra ativado, brilhando, quanto mais a coroa energética tiver ao longo do dia se manifestando, mesmo que seja por alguns segundos ou minutos, quanto mais você consegue permanecer com o chakra coronário aberto e funcionando, mais você vai se conectar aos seus mentores, mais você vai ver o plano espiritual, mais você vai ter total e completa lucidez no momento do desdobramento da consciência, no momento da projeção da consciência, tá? Então, esse chakra, segundo o meu ponto de vista, ele é o verdadeiro sol espiritual central. E em seu desenvolvimento pleno, todas as emoções, todas as sensações e desejos egoístas são dissolvidos no grande oceano cósmico. Você se percebe como uma onda dentro do mar da pura consciência divina. E então o processo de despertar espiritual, ele é um processo de expansão de consciência. Ele é um processo onde você vai galgando estágios de consciência até chegar ao chakra Sahasrara. Mas não confundam, quando você chega no chakra Sahasrara, você não vai abandonar os outros chakras, você vai purificar todos os outros chakras, tá? Pelo Sahasrara, pela entrada da energia cósmica, pela entrada da energia divina pelo topo da cabeça. Se você praticar isso, se você realmente se dedicar a isso, se você meditar dia e noite sobre o chakra da coroa, quando você sentir essa energia cósmica entrando e se distribuindo por todo o teu organismo energético, você vai perceber, não só pela literatura, não só pelo conhecimento, ou por uma palestra, ou por um vídeo no YouTube, mas você vai perceber por conta própria que a vida é imortal e que a energia cósmica permeia tudo. Você está mergulhado em Deus nesse momento. Você está mergulhado na suprema consciência cósmica, na suprema consciência divina. E você é parte integrante de tudo isso. Tenha certeza. Como eu sempre digo, meu muito obrigado e namastê.